Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma aula live sobre o Arco do Triunfo de l'Étoile. O Arco do Triunfo que está situado na Avenida de Champs-Élysées, aqui em Paris, na Praça da Estrela, Étoile Estrela, né? O Arco do Triunfo, pessoal, ele foi um projeto, ele foi uma ideia de Napoleão Bonaparte, tá? Então, em 1806, Napoleão pede a construção desse Arco do Triunfo. Porém, ele foi inaugurado somente 30 anos depois, já na época do reinado do Luís Felipe, né? 1836 foi o ano da inauguração desse Arco do Triunfo. E hoje, através da sua história, da sua arquitetura, de todos os elementos decorativos, né, conhecendo também o que idealizou, o que está por trás desse arco, vocês vão entender as funções e tudo mais desse Arco do Triunfo, né? Se ele comemora o triunfo dos exércitos franceses desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, vamos dizer assim, hoje ele faz parte realmente da vida dos franceses, dos atos civis e assim por diante. Então é um monumento muito importante. Bom, esse arco, então, como eu disse para vocês, é um projeto de Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele quer fazer de Paris a cidade mais linda do mundo. Ele acha que falta monumentos em Paris. Não tem monumento suficiente em Paris. Paris precisa ser uma cidade recheada de lindos monumentos. É preciso fazer isso. É isso que ele deseja. Então, depois que ele vence a Batalha de Austerlitz contra os exércitos austríacos e russos, ele vai pedir uma série de construção de monumentos em Paris, inclusive o Arco do Triunfo, né? Aqui vocês têm essa batalha famosa de Austerlitz, uma das batalhas mais imponentes aí do Napoleão Bonaparte, uma grande participação do seu exército e a vitória do seu exército, e ele promete aos seus soldados: vocês só voltarão para casa passando embaixo de arcos do triunfo. E aí ele pede a construção do Arco do Triunfo do Carrossel, que está lá próximo do Louvre, e esse Arco do Triunfo aqui na Avenida Charles de Gaulle-Étoile. E aí, nessa época, né, nessa ideia de construir mais e mais e deixar Paris a cidade mais linda do mundo, ele pede uma série de construções, como, por exemplo, essa coluna Vendôme, maravilhosa, na Praça Vendôme, a praça mais rica de Paris, onde estão aquelas joalherias famosas, o Palácio Ritz e tudo mais. Ele comanda a construção dessa coluna, que nós podemos falar também em um outro momento, né, desse monumento. Tem uma escultura, uma estátua do imperador, está bem no topo, né? Depois ele aprova a construção do Panteão, a glória dos grandes homens da nação. É no Panteão onde estão enterrados, por exemplo, Rousseau, Voltaire, Émile Zola, Victor Hugo, né? Então os grandes homens, é o Panteão dos grandes homens da nação. E além desses, outros monumentos serão construídos, e aí vem essa ideia de construir. Ele pede a construção do Arco do Triunfo, e o primeiro local, a ideia inicial foi de construir na Praça da Bastilha, né? Essa imagem que eu mostro para vocês é a Praça da Bastilha, a coluna de Júlio, né, que foi construída bem no centro. Essa coluna que vocês veem, ela não é da época de Napoleão, tá? Ela é já da época de Luís Felipe, nos anos 1830, mais ou menos, meados do século XIX. Porém, a ideia inicial da construção do Arco do Triunfo foi aí. Por que aí? Porque esse local, a Praça da Bastilha, foi um local muito simbólico na Revolução Francesa. É aí que estava a grande prisão, né? A prisão da Bastilha, que os revolucionários, que foi destruído na Revolução Francesa, um local muito simbólico. Porém, a geografia desse local não era ideal para a construção desse arco que ele tanto queria. Então, o seu ministro e o seu arquiteto aconselha a construção
lá na colina de Chaillot. O que é essa colina de Chaillot? Deixa eu ver o que eu coloquei. Ah, não, aqui é o arquiteto. Deixa eu explicar para vocês. A colina de Chaillot é uma grande zona geográfica que hoje, nós imaginando assim Paris, pega ali entre aquela parte mais alta da Champs-Élysées, onde está o Arco do Triunfo, indo em direção à Torre Eiffel, aquela maravilhosa esplanada do Trocadeiro, né? Ali também faz parte da colina de Chaillot, eram as terras de Chaillot. Então, no topo da colina, foi o local escolhido para construir esse Arco do Triunfo, né? Então, aqui está o arquiteto, o Charles Grand, Jean-François Charles Grand, foi o arquiteto escolhido. Charles Grand e Raymond, ele não trabalhou sozinho, foi escolhido para fazer o projeto do Arco do Triunfo. Esse é o projeto de Charles Grand, inspirado, claro, né, pessoal, nos antigos arcos romanos, né? Ele foi inspirado no Arco de Tito, né? O Arco de Titus em Roma. Esse foi um arco comandado pelo imperador Domiciano no ano 81, né? Para comemorar as vitórias do seu irmão na Guerra da Judéia. Isso foi lá entre os anos 66 e 73, mais ou menos. Esse arco foi construído já após a morte de Tito, né? Então, o Arco do Triunfo, aqui da Champs-Élysées, foi inspirado nesse arco romano, porém, com dimensões muito maiores. Bom, então, isso mostra o gosto do imperador de Napoleão Bonaparte pela Roma imperial, né? O gosto pela Roma. Napoleão ele escolhe os símbolos dos imperadores romanos, a coroa de louro, a águia, e toda a arquitetura napoleônica em Paris, ela é uma arquitetura inspirada na arquitetura romana, né? Então, ele era apaixonado por essa Roma imperial, então por isso ele se inspira em tudo, né? E em 1810, quando Napoleão se casa com Maria Luísa, a segunda esposa dele, porque a primeira foi a Josefina, o arco ainda não estava concluído. Porém, o arquiteto, ele vai fazer uma grande representação, olha ali, isso aí foi vamos dizer assim, provisório, um arco provisório feito de madeira e telas que o arquiteto vai fazer para que o imperador possa passar embaixo, né? Então, ele não passou em vida embaixo do seu tão desejado Arco do Triunfo finalizado, mas ele passou embaixo dessa representação, né? Bom, em 1811, pessoal, foi quando o arquiteto Charles Grand, ele morre, né? Então, ele morreu e, a partir daí, vários projetos se sucederam. E também, depois, em 1814, com a queda de Napoleão, outras formas de governo, outros governos entraram no poder e esse arco foi sofrendo modificações, esse projeto foi sofrendo modificações. Mas foram 30 anos, muito tempo para construir esse arco. Então, em 1814, com a queda de Napoleão, eles começaram a refletir qual é a função desse arco. Até pensaram em destruir aquele começo que já tinha sido feito e colocar no local uma grande estátua de São Luís. São Luís é o rei Luís IX, o único rei francês que foi beatificado e canonizado, o rei que comprou as relíquias da Paixão de Cristo. Então, eles queriam colocar uma estátua de São Luís ali, porém, o projeto não vingou, né? E aí depois, em 1823, já com o Luís XVIII, que o Luís XVIII, esse daqui, deixa eu mostrar para vocês, ele era o irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado, né, na Praça da Concórdia. Ele vai pedir a continuidade desse projeto, porém, ele vai mudar a dedicação. Agora, esse arco não será mais dedicado aos exércitos imperiais, e sim aos exércitos reais, né? Então, ele vai querer mudar essa dedicatória,
Porém, um ano depois, em 1824, quando ele morre, e o irmão dele entra no poder, que é o Carlos X, o Carlos X ele vai pedir que volte o projeto inicial do Chalgan, né? Então, esse arco vai novamente retomar, a construção vai retomar. Porém, ela será concluída somente no governo de Luiz Felipe, e Luiz Felipe, ele vai mudar a dedicatória. A dedicatória não será somente para os exércitos imperiais de Napoleão, né? A dedicatória será para os exércitos da Revolução e também do Império. Revolução e Império, né? E a inauguração vai acontecer em 1836, acontece a inauguração do Arco do Triunfo. Então, vamos conhecer um pouquinho agora sobre o urbanismo nessa zona geográfica onde está o Arco do Triunfo, porque a Champs-Élysées, pessoal, até o ano de 1660 não existia, tá? Essa maravilhosa avenida que vocês conhecem hoje, Champs-Élysées, considerada a mais linda avenida do mundo, ela não existia em 1660, por exemplo. Por quê? Porque nesse período, então, por volta de 1660, até o último, essa década aí, toda essa colina de Chaillot, toda essa região, além do Jardim de Tuileries, né? Além do Jardim de Tuileries, até na extremidade, lá por volta de onde hoje é La Défense, toda essa zona geográfica era mata, eram campos, né? Existiam algumas senhorias, né? Como a senhoria de Chaillot, tinha o grande castelo de Chaillot, né? Então, assim, não era urbanizado ainda, era uma área bem marginal, frequentada por pessoas de má fama, vamos dizer assim. E aí vem Luís XIV, né? Luís XIV lá em 1665, de 1665 a 1670, ele pede para os seus arquitetos a grande reforma do Louvre, né? O Louvre passou por várias modificações no decorrer dos séculos e Luís XIV também quer fazer a sua modificação. Então, foi nesse período, entre 1665 e 1670, que Luís XIV pede a ampliação do Louvre e também uma reorganização do Jardim de Tuileries, e ele pede para o Le Nôtre, esse mesmo jardineiro que trabalhou e construiu o Tuileries, para fazer uma continuação, uma via, né? Por quê? Porque para facilitar o acesso do rei ao castelo de Saint-Germain-en-Laye, que era outra residência real. Os reis tinham muitas residências, né? Inclusive o castelo de Saint-Germain-en-Laye foi o castelo onde nasceu Luís XIV. Então era muito comum essa saída do Louvre, do Palácio do Louvre, para ir em direção a Saint-Germain-en-Laye. Então ele pede a construção dessa via. E essa via teve vários nomes até se chamar Champs-Élysées. Foi, deixa eu falar aqui para vocês, Grande Allée du Roule, né? O que mais? Avenida de Tuileries, o Grand Cours, Le Grand Cours, só depois que veio o nome de Champs-Élysées, né? Que já vem em 1698, mais ou menos. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês. Esse aqui é o jardineiro, é o André Le Nôtre, né? O grande jardineiro do rei. E olha aqui, eu gosto de mostrar primeiro essa. Olha como era a atual avenida de Champs-Élysées, toda coberta de matas. Essas duas colunas que vocês veem ali, aqui, né, nesse avant-plan, bem na frente da imagem, eram os portões do Jardim de Tuileries, né? E aí toda a extensão, e lá no final da perspectiva, bem pequenininho, você já vê o Arco do Triunfo. Quando ele foi construído, quando ele começou a ser construído, não tinha nada praticamente ali, né? Então, essa é a via triunfal de Champs-Élysées, o Rond-Point, hoje a gente fala o Rond-Point de Champs-Élysées, uma rotatória, e lá em cima tinha outra
o extremo, né, a colina onde foi construído o Arco do Triunfo. Essa outra imagem também é muito interessante. Ali o arco já está construído e nós temos o Palais de l'Industrie, o Palácio da Indústria, que foi construído em meados do século XIX, né? Então, é um pouco aí dessa Avenida Champs-Élysées que hoje nós conhecemos, linda e maravilhosa, né? Mas no começo era somente florestas e assim por diante. Bom, e aí, no século XVIII, pessoal, antes da construção do arco, antes da ideia da construção do arco, vários projetos foram feitos para construir aí nessa colina de Chaillot. Primeiro, um arquiteto na época lá do Luís, lá na época do Luís de XV já, do rei Luís XV, depois do Luís XIV, vem o Luís XV, o arquiteto do rei, ele vai construir a Praça da Concórdia. A Praça da Concórdia, olhando aí ainda nessa foto antiga, essa imagem antiga da Champs-Élysées, ela está logo após essa entrada do Jardim de Tuileries. Então, a Praça da Concórdia foi construída com uma escultura do Luís XV e assim por diante, né? E aí vem a ideia de um arquiteto de construir lá em cima, na colina de Chaillot, construir uma estátua representando um elefante, uma estátua de um elefante com a estátua do Luís XV lá no topo. Olha só que ideia, né? E da tromba do elefante sairia um chafariz, uma fonte. Então, um projeto gigantesco que nunca foi também executado, né? Depois vai ter também esse projeto para construir um elefante gigantesco assim lá na Bastilha, porém não vingou também, somente a base, o que restou desse projeto é a base. Hoje a base da coluna de Julho da Bastilha é o projeto do antigo elefante. E aí, uma coisa muito interessante que foi construído ali, uma coisa que teve em Paris, foi o chamado a Muralha de Fermier-Généraux, dos fazendeiros gerais. Foi uma grande muralha cercando Paris, né? Era uma muralha fiscal. Todo produto que entrava em Paris tinha que pagar um pedágio. É como se fosse um pedágio, né? As nossas praças de pedágio de hoje. Para entrar em Paris, tinha que pagar uma taxa, né, para entrar com produtos. Então, aí nessa imagem vocês veem 2 pavilhões. São os pavilhões de Ledoux, construídos nessa época dessa grande muralha, né? Então, para entrar nessa grande via triunfal que foi construída pelo Lenotre, que depois será a Champs-Élysées, os produtos tinham que pagar impostos. Então, hoje já não existe mais esses pavilhões que vocês veem aí na foto, mas eles existiram até mais ou menos 1860, né? Quando eles foram destruídos, esses pavilhões de Ledoux. E aí é depois já que vem a ideia da construção do arco com Napoleão Bonaparte. Então, já estamos lá no século XIX, Napoleão com a ideia da construção do Arco do Triunfo aí nessa Praça da Estrela, né? Nesse local na colina de Chaillot. Bom, então foi 15 de agosto de 1806 quando foi assentada a primeira pedra. 15 de agosto, pessoal, era uma data importantíssima para Napoleão. Era a festa do imperador, o dia da festa do imperador, o dia do aniversário de Napoleão Bonaparte. Foi esse o dia escolhido para assentar a pedra inicial, a primeira pedra da construção desse Arco do Triunfo. Porém, a inauguração, a construção dele, a inauguração realmente veio só depois, mas a pedra foi nesse dia 15 de agosto de 1806. Vamos falar um pouquinho sobre a parte arquitetural. Vamos entender um pouquinho a arquitetura desse arco. Bom, do ponto de vista arquitetural, o que é um Arco do Triunfo? Nós temos aí esse grande arco semicircular no centro, essas 2 grandes pilastras, né? Um entablamento, em cima um ático e no topo um terraço.
um terraço maravilhoso de onde você tem 360 graus, uma vista de Paris 360 graus. Então, isso é um pouco... e esse arco, ele é totalmente decorado, ele é decorado com... nós temos baixo relevo, alto relevo, nós temos inscrições, ele é completamente decorado, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês numa visão um pouquinho mais próxima, e as dimensões são 49,54 metros de altura, então 49,5 metros de altura, 44, quase 45 metros de largura e de profundidade, nessa parte mais estreita aí, são 22 metros. Então, essas são as dimensões do Arco do Triunfo de l'Étoile. O simbolismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a simbologia desse Arco do Triunfo. Bom, então, em Roma, os Arcos do Triunfo, eles eram, na verdade, erguidos nos limites das cidades. Eles eram erguidos nos limites e eles eram, assim, muito representativos, eles eram feitos para realmente representar a vitória, para a glória de um chefe militar vitorioso, né? Era essa a representação, e já o termo triunfo tem esse significado dessa entrada solene de um vencedor na cidade, né? Essa entrada solene. Então, nessa ocasião, a força, ele tinha também um poder espiritual, a força dos deuses que entram, né, que entram com esse chefe militar vitorioso. E era muito interessante também que os soldados, quando eles voltavam de uma batalha, eles colocavam, eles penduravam embaixo desse arco as armas, né, as armaduras recuperadas do inimigo, e muitas vezes também eles colocavam as suas próprias armas e armaduras com o sangue, ainda com o sangue do inimigo. Então, assim, era realmente uma representação muito importante desses arcos, né? Por isso essa abertura central, né? Muito simbólico essa abertura central nesse arco, essa passagem mesmo desse chefe vitorioso, né? E então era realmente esse símbolo desse reconhecimento ao soberano e assim por diante. Aí depois, no século XVI, com as descobertas arqueológicas, da arquitetura romana e assim por diante, vários monarcas, eles vão começar a representar esses arcos do triunfo, né? Muitas vezes em cerimônias festivas, para entrada do soberano, né? Arcos provisórios eram construídos. Em Paris, nós tivemos realmente arcos não simplesmente provisórios, mas arcos reais que subsistem até hoje. Por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês é a Porta de Saint-Martin. Foi um arco construído por Luís XIV para celebrar uma das suas vitórias, né? Quando a França ganha a Franche-Comté, o território da Franche-Comté. Luís XIV foi um rei muito guerreiro, ele fez várias batalhas, e é graças, vamos dizer assim, a todas essas batalhas que que o território francês é o que é hoje. Outra porta que muita gente não conhece, então, pessoal, essa porta está em Paris, a Porta de Saint-Martin, linda, né? E tem também toda uma simbologia diferente. E aqui a Porta de Saint-Denis, outra porta também construída pelo Luís XIV e que subsiste até os dias de hoje, né? Outro arco aí para celebrar esse rei vitorioso que ganha muitas batalhas para o povo francês. E depois, já no século de Napoleão Bonaparte, que é o século XIX, nós teremos, então, a construção desses arcos, já com uma simbologia nacionalista, imperialista, né, de um país. Então, um país imperialista, nós vamos construir um arco para mostrar esse poder imperial.
Então, foi essa a ideia. E ele construiu também esse arco lindo que vocês podem ver aí, que é o Arco do Triunfo do Carrossel. Esse, ele conseguiu ainda passar por baixo em vida, né? O Arco do Carrossel, lindo também. E olha essa perspectiva, pessoal, maravilhosa que vocês veem desse arco, passando pelo Jardim de Tuileries, a Praça da Concórdia, aquele obelisco que tem ali no centro, e lá em cima o Arco do Triunfo da Praça Charles de Gaulle Étoile. Então, esses são os arcos do Napoleão. E depois, pessoal, olha aqui, para quem conhece Paris, já deve ter avistado de longe, se você subiu a Torre Eiffel, se você subiu o Arco do Triunfo, você já avistou o Arco de la Défense. Já é um arco contemporâneo, mas tem também essa ideia do triunfo da modernidade, porque La Défense é realmente um bairro dos negócios, é um bairro ultramoderno, é aí que nós temos os edifícios mais modernos de Paris. Então, são as várias simbologias aí do Arco do Triunfo. Bom, e esse foi construído em 1983. Então, esse Arco de la Défense, ele é realmente um arco mais recente, mais moderno, né? Agora eu convido vocês para se aproximar um pouquinho, para a gente ver essas inscrições. Vamos lá se aproximar um pouquinho do Arco do Triunfo de l'Étoile, que é o tema da nossa aula live de hoje. Aqui, pessoal, nós temos inscrições. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as inscrições. Aqui vocês estão vendo os baixos e altos relevos, os relevos aí de cenas de batalhas da Revolução Francesa e batalhas do Império, né? Batalhas de Napoleão. E lá em cima, no ático, onde vocês veem aqueles medalhões redondos, ali nós temos os nomes das principais batalhas. Então, dando a volta no arco inteiro, ele é todo decorado, com cenas de batalhas, com os nomes das batalhas. E aqui, dentro do arco, né, nessas partes dos círculos, nas pilastras e tudo mais, nós vemos os nomes de oficiais, de generais que participaram de batalhas, tanto da Revolução quanto do Império. Porque lembra que eu falei para vocês que o Luiz Felipe, ele não quis, quando ele continua as obras do arco, ele não quer honrar somente o Império, ele quer honrar também a Revolução, né? Os que participaram da Revolução Francesa e do Império. Aqui está difícil para ver, mas muitos nomes, eles estão sublinhados. Os nomes sublinhados são oficiais e generais que perderam a vida nos campos de batalha. Então, é tudo decorado, é tudo muito interessante nesse arco. E no solo, nós temos várias placas. Vocês que já visitaram o arco, vocês viram, devem ter visto, se vocês foram ali na base, vocês viram essas placas em bronze. Essas placas tratam já de batalhas, vamos dizer assim, das últimas guerras, a Primeira Guerra Mundial, né, a Guerra da Indochina, da Argélia, Segunda Guerra Mundial. Então, lembra aí essas guerras que a França participou, que a França liderou ou que a França simplesmente participou. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês dessas esculturas lindas, esse alto relevo maravilhoso que nós temos no arco. Do lado da Champs-Élysées, nós temos duas esculturas. A primeira delas é essa, que se chama A Partida dos Voluntários, né? A Partida dos Voluntários, ou a Marseillaise. A Marseillaise, que é o canto da partida e que é o hino popular francês hoje. O que representa aqui? Nós temos o gênio da liberdade na figura dessa mulher que está no topo da composição. Ela é o gênio da liberdade e ela convoca o povo para lutar. Ela chama o povo para a luta, né? Ela lança um grito. Ali está difícil para vocês verem, mas ela está com a boca aberta, como se ela estivesse realmente gritando. Ela chama, ela chama o povo para o combate, né? Um guerreiro, aí nós temos outros guerreiros no centro da composição, tem também um guerreiro barbudo,
ele ergue o capacete, também chamando o povo para o combate. Da mesma maneira, o que está à esquerda aí dessa mulher alada, também de capacete, chamando o povo para a batalha. Essa cena foi representada pelo Rude, François Rude, que é um escultor francês muito famoso e representante do romantismo francês. Essa é uma cena completamente ligada ao romantismo, esse movimento, essa força desse grito, né, o chamando o povo, tem vida, né, tem alma nessa cena. Isso é uma representação típica da arte do romantismo francês. E essa cena é o ano de 1792, auge da Revolução Francesa, quando os países eles querem ocupar a França, porque assim, durante a Revolução Francesa, os monarquistas, eles querem defender a monarquia, então eles vão tentar se aliar com países estrangeiros para poder entrar na França, né? E que o Luís XVI possa novamente ter o seu papel de rei. Só que os revolucionários não querem isso, então a Assembleia Legislativa, ela vai organizar, ela vai chamar 200 mil homens para se reunir, formar esse exército com 200 mil homens para defender a França revolucionária. Então é isso que está representando aí nessa linda composição do Rude. Depois, ainda do lado da Champs-Élysées, nós temos uma outra escultura que é o Triunfo de Napoleão Bonaparte. Essa vocês vão ver que é uma cena completamente diferente dessa cena do romantismo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Triunfo de Napoleão Bonaparte. Aqui, Napoleão no centro da composição, com a espada aqui no peito, né? E ele está sendo coroado pela vitória. Aquela mulher nua é a alegoria da vitória que vem com a coroa na cabeça de Napoleão. E ele estende a sua mão direita sobre uma mulher que tem uma cidade na cabeça. É a alegoria da cidade que está nos pés ali do vencedor, nos pés aí do imperador, né? E no topo da composição é o gênio, né? A representação ali também de um gênio, uma mulher alada, né? Que ela toca uma trombeta evocando a campanha do Egito que foi feita por Napoleão. Aí nós estamos no ano 1810, é o ano que o Napoleão está no auge. Ele se casou com a Maria Luísa, ele sabe que Maria Luísa está grávida, vai ter um filho, é a continuidade da dinastia. Então, por isso, o triunfo de Napoleão, ano 1810, representado pelo escultor Rude, né? Esse é o Cortot. O Cortot é um outro escultor, e aí a gente já vê todo esse classicismo representado, né? Essa seriedade dos personagens. É uma escultura muito trabalhada, muito linda, mas que falta alma, falta vida nos personagens. Muito diferente dessa escultura que eu mostrei antes para vocês, que é o Gênio da Liberdade, né? Que é a partida, o départ des volontaires, a partida dos voluntários. No outro lado do arco está a chamada Avenue de la Grande Armée, né? Avenida do Grande Exército. E ali nós temos mais duas esculturas bonitas também. Essa daí, é a chamada Resistência, né? A Resistência, representada pelo Antoine Etex, também representante do romantismo francês, assim como o Rude, né, representante do romantismo, e aqui nós temos a Resistência. Aqui já é o ano 1814. 1814, né, são as potências estrangeiras. A França, ela é ocupada, é período do Napoleão, né, os exércitos austríacos e russos ocupam a capital, tal, então é a chamada para a resistência. Esse jovem no centro, né, ele representa aí um guerreiro com a sua espada, ele tem a sua espada. O pai dele
segura pelas pernas ali do lado direito, né? Do seu lado direito, o pai agarra nas suas pernas para que ele não vá. Do outro lado, no lado esquerdo, está a esposa com o filho, que também pede para que ele não vá, né? E no topo da composição, novamente, um gênio, é o gênio do futuro, que dita ao soldado o dever que ele deve cumprir pela sua pátria, né? Então, essa é a representação da resistência, e o mesmo escultor, o Antoine Etex, ele representa também a paz. Já é o ano de Desculpa, gente, só vou molhar um pouquinho a garganta. Então, aqui representando a paz, né? É o ano de 1815. É um ano que a França, ela é o retorno à paz depois do Tratado dos 100 Dias de Paris, que acaba com a tentativa de Napoleão Bonaparte de voltar a Paris novamente, tomar o poder e assim por diante. Então, nós temos no centro da composição o guarda, né, esse combatente aí que coloca a sua espada na bainha com símbolo de paz. À sua direita tem uma mulher sentada com uma criança. À esquerda também tem um jovem garoto que escreve ali na sua tábua, né? E no topo da composição está Minerva. E Minerva, ela tem a sua coroa de guerreira, tal. Ela tem o seu colar da Medusa, né? De Atena, Minerva, Atena. E ela é a deusa protetora das artes, protetora da paz e assim por diante. Então, são representações aí maravilhosas. E aí, vamos falar um pouquinho dos eventos importantes que marcaram aí esse Arco do Triunfo, esse arco triunfal, né? Vários eventos foram muito importantes e aconteceram aí. Um deles, bom, então a conclusão, como eu falei para vocês, 1836. Em 1840, são os restos mortais do imperador, que vem da ilha de Santa Helena. Ele foi exilado em Santa Helena, uma ilha inglesa que está no Atlântico, e ali ele faleceu, e os restos mortais dele vieram um tempo depois, né, e passou pelo Arco do Triunfo e foi levado para os Inválidos. Hoje, os restos mortais de Napoleão Bonaparte estão nos Inválidos. Outro evento importantíssimo foram os funerais de Victor Hugo. Isso aconteceu em 1885, né? Funerais de Victor Hugo. Então, o cortejo, o caixão passa por debaixo do arco e assim por diante. Depois, nós tivemos o 14 de julho de 1919, Primeira Guerra Mundial, né? O desfile da vitória da Primeira Guerra Mundial, que também passa sob o arco. E aí, depois disso, pessoal, o último evento que passa embaixo do arco é quando eles vão trazer o soldado desconhecido, os restos mortais do soldado desconhecido, e eles vão construir um túmulo embaixo do arco e vão colocar. Então, hoje nós temos, na base do Arco do Triunfo, o túmulo do soldado desconhecido, né? Isso foi em 1920. Em 1923, a chama foi colocada e ela é reavivada todos os dias às 18h30, desde 1923. Então, 1920, depois de 1920, ninguém mais, nenhum evento mais passa por baixo do arco, porque agora nós temos essa comemoração desse soldado desconhecido. Então, os eventos agora é só em volta do arco e desce Champs-Élysées e assim por diante. Agora eu quero convidá-los a subir comigo, né? Vamos subir os 284 degraus, olha lá, 284 degraus, para chegar no terraço para admirar Paris, 360 graus. Mais ou menos depois dos 255 ou 60 degraus,
nós chegamos ali no ático, onde tem um pequeno museu, a boutique, os banheiros, e depois nós subimos mais uns 40 degraus, né, para poder chegar no topo. Desculpa. E ali nós temos essa vista. Claro que essa vista que eu estou mostrando, ela é uma vista de helicóptero, né, ou de drone, alguma coisa assim. Mas olha essa praça como ela é maravilhosa, pessoal. 12 avenidas irradiam parte daí dessa Praça da Estrela. É maravilhoso. E aqui eu mostro para vocês a linda vista da Avenue de la Grande Armée, que te leva lá para La Défense, esses prédios modernos que vocês veem aí é La Défense, lá no fundo vocês veem esse Arco do Triunfo de La Défense, maravilhoso. E olha a outra vista linda que vocês têm, a Torre Eiffel visto de forma diferente, vista a partir do Arco do Triunfo, né? Linda, maravilhosa. E do outro lado, olha ali que coisa linda, é a Avenue des Champs-Élysées, né? A Avenue des Champs-Élysées que te leva em direção ao Museu do Louvre. Lá no extremo está o Museu do Louvre, né? Então, é um monumento maravilhoso que vale a pena visitar, já está aberto, né? E o legal é realmente visitar, subir no topo, admirar todas as esculturas que tem em volta, né? E então a nossa aula live termina aqui. Hoje eu quis mostrar para vocês esse monumento que é o Arco do Triunfo de l'Étoile da Champs-Élysées. Espero que vocês tenham gostado. Hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre o Arco do Triunfo. E muito obrigada pela participação. Gente, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.